bem, estamos aqui com Neylor Tonin e João Lúcio Azevedo Filho. Eles são do BigCrowd, uma das maiores, se não a maior plataforma de programação competitiva do Brasil. Muito bem. Bom dia, Neylor, João Lúcio. Bom dia, Léo. Aí. Tudo ótimo. Certo. Então, vocês podem explicar aí um pouco sobre o que é a BigCrowd para o pessoal de casa, para quem nunca ouviu falar? Vocês podem falar. Perfeito. Melhor do que eu, não quero dar spoiler. Claro. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Um prazer aí ser um dos patrocinadores da 26ª final da Maratona Brasileira, aqui em Gramado, Rio Grande do Sul. Sou o CEO da BigCrowd. A BigCrowd é a maior plataforma de programação competitiva da América Latina, não só do Brasil. Vamos trazer uma informação nova aí. São 620 mil desenvolvedores hoje na plataforma em mais de 100 países. Temos aí pessoas não só na América Latina, mas no mundo inteiro. E a BigCrowd ela é um grande marketplace. Nós conectamos desenvolvedores, profissionais de tecnologia, professores de ciência da computação com empresas, de forma que a gente possa atender a demanda de talentos dessas empresas. A gente vê, existe uma demanda enorme de empresas, de talentos de tecnologia. Eu, antes da BigCrowd, eu era presidente de uma grande empresa de tecnologia, a 5ª maior do mundo em termos de serviço de tecnologia, e assim, a demanda de contratação de profissionais é absurda. Isso acho que todo mundo sabe. São 5 vagas para cada profissional de tecnologia hoje. E as empresas começam a contratar já desde a faculdade, porque não dá tempo de esperar. A demanda é grande demais. E o que a gente vê quem trabalha ou quem atua com programação competitiva acaba criando um raciocínio lógico e uma capacidade de entrega de projetos muito grande. Quando você está numa empresa, o que você precisa? Basicamente, entregar um projeto sob pressão e em equipe. O que é? Você que já participou de competição. O que é um competidor? É o cara trabalhando em equipe, sob pressão, e tem que entregar um projeto, que são vários problemas a serem resolvidos. Quando você muda isso para o mundo corporativo, isso casa muito bem com as necessidades das empresas. Contratar dessa forma é muito interessante. Então, o que a gente está vendo são patrocinadores corporativos que possam premiar os participantes, não só com camisetas e premiação em dinheiro, mas com oportunidades de trabalho também. Então vai ter premiação de vários tipos. Ótimo. Bom, quanto às empresas que procuram pessoas desenvolvedoras através da BigCrowd, quais são os critérios assim? Digamos que eu, Leonardo, queira me tornar desenvolvedor em alguma empresa. O que é mais vantajoso assim para fazer na plataforma? Resolver problemas em uma determinada linguagem, sumir do ranking da minha universidade, por exemplo. O que seria mais interessante nesse sentido, para me aproveitar, e até para as demais pessoas competidoras tirarem proveito dessa vitrine, que é a BigCrowd? Quer começar? Não, eu acho que, na verdade, obviamente, a gente está migrando a plataforma para que ela tenha mais informações, como, por exemplo, tecnologias que as pessoas conhecem, que as pessoas possam trabalhar, Então, além de a pessoa poder entrar, competir, se aprimorar, ela pode, em parte do seu tempo, ou o quanto ela desejar, também atuar em projetos, Essa que é a ideia. Hoje a plataforma ela aceita mais de 20 linguagens de programação diferentes. E a ideia realmente é que a pessoa possa treinar em várias linguagens, porque isso muda muito rápido. Eu estava lendo uma pesquisa agora semana passada, até alguns meses atrás, Java era ainda a linguagem mais usada no mundo em termos de desenvolvimento. Python passou. Então, assim, você fala, puxa, se eu era um programador Java, eu preciso aprender Python? Sim. Pode ser que sim. E daqui a 5, 10 anos, talvez vai ser outra linguagem. Então, a plataforma está preparada para que a pessoa seja independente de linguagem. Isso que a gente chama. O raciocínio lógico, o algoritmo, ele é mais importante do que a linguagem em si, porque a tecnologia vai mudar. Então, o que a gente estimula, os estudantes, os profissionais de tecnologia que usam a BigCrowd, é que façam os mesmos exercícios no máximo de linguagens possíveis. Porque em algum momento, o importante, se você mantiver esse raciocínio lógico e souber ser poliglota em termos de linguagens de desenvolvimento, isso faz com que a sua empregabilidade aumente absurdamente. Muito que bem. Bom, a BigCrowd
também não tem só linguagem de programação, também ainda tem os exercícios de banco de dados, né, de SQL. A linguagem aceita atualmente é o Postgres, correto? A plataforma de banco de dados. Tem alguma pretensão de incluir alguma outra plataforma como MySQL ou MongoDB, para esses exercícios de banco de dados? A ideia está expandindo, sim. A gente tem mais quatro linguagens de programação para serem implementadas, que a gente vai estar liberando agora nos próximos meses. Não são relacionadas a banco de dados ainda, Léo, tá? Mas a ideia é que a gente possa expandir. Não só para mais linguagens, para banco de dados, mas para outras coisas no futuro também, como frameworks. A gente está avaliando como fazer isso. O que a gente vê é que muitas empresas estão pedindo, né, como que você valida, por exemplo, o conhecimento técnico de uma pessoa, não só numa linguagem, né, específica, mas num determinado framework daquela linguagem. Isso é importante, né? A gente ainda está avaliando como fazer isso. Hoje a plataforma ainda não oferece, mas a ideia é no futuro a gente encontrar uma forma de oferecer isso também. E aí, outras linguagens SQL, né, outros bancos de dados, com certeza estão no plano também. Evoluir, né? O julgamento dos problemas no B-Crowd, dos exercícios, é de forma similar à maratona de programação, correto? Muito similar. Tem alguma peculiaridade, alguma diferença assim, maior para quem vai competir na maratona ou para quem vai treinar no B-Crowd? Ou é, bem dizer, a mesma coisa? O que você tem ali de pode ajudar os competidores a ver onde eles estão errando? É muito similar hoje, na verdade, a forma como os problemas são apresentados, né? As questões de casos de testes, de respostas. A gente, como eu sempre tive contato, faço parte do comitê da maratona também, né? E isso é uma coisa que eu gosto muito, sempre participei de maratona também como coach. Né? Agora estou só no comitê, mas a gente tem uma proximidade que permite sempre olhar e atentar as coisas que também estão evoluindo dentro da maratona para incorporar essas coisas na B-Crowd, né? Então, assim, para sempre tornar esse ambiente o mais, digamos assim, amigável, né, e confortável para quem está usando, que possa ao mesmo tempo estar evoluindo, né, possa estar treinando para a maratona, desde o cara mais júnior até o cara mais experiente. Até por falar nisso, dando um spoiler aqui. Opa, gostamos. Todo mundo gosta de spoiler, né? A gente, depende. Ontem, em conversa com o comitê, né, sugeriu de algumas pessoas uma ideia de uma fase inicial da maratona de programação, uma fase 0, uma fase inicial, né? Hoje são 2 fases. Se a gente pensar na maratona presencial, a gente tem a fase regional, né? E a gente tem a grande final, que sempre ocorre aqui no Brasil, né? Então, assim, mas tem pessoas e tem grupos que trabalham já na Maratona Mineira, né? O pessoal de Minas ali, um grupo grande. E tem o Zatesco também, que criou esse ano, o Leandro Zatesco, a Maratona do Sul, né? Isso também foi parte da ideia deles, aí, de todo o grupo, de a gente criar uma fase 0 no portal, né? Quer dizer, uma primeira fase antes dessa para engajar o pessoal, para convidar o pessoal, para oferecer atrativos, para motivar aqueles estudantes que são de universidades mais distantes, universidades menores, a ingressar nesse mundo de competição de programação, porque ele é muito vantajoso, ele aprimora muito as pessoas e ele melhora, né, os desenvolvedores nesse sentido. Então, assim, uma fase 0 para a gente poder ter times participando, né? Já esses times talvez possam entrar depois na primeira fase já com algum benefício, participando e se destacando nessa fase 0 inicial, né? E inclusive com possibilidades de premiação, aí, com parcerias com empresas, né? Enfim, trazendo outros atrativos interessantes aí que vocês vão ver no futuro, né? Muito que bem. Esse tipo de novidade que a gente estava esperando e que acho que vai agradar muita gente, principalmente a galera do que eu costumo chamar de divisão de acesso da maratona. Certo. Para encerrar, então, vocês têm algum recado que vocês queiram mandar para o pessoal de casa? Tem alguma mensagem para os competidores e para o público que vocês gostariam de reforçar, enfatizar? Bom, a mensagem que a gente deixa é que continue usando a plataforma, continue nos reportando quando tiverem melhorias a serem feitas, que o nosso objetivo é sempre apoiar
nas questões de maratona, apoiar os desenvolvedores no aprendizado, né? Ou seja, ela também é uma plataforma acaba sendo uma plataforma de ensino de alguma forma, né? Não só utilizada por empresas também, né? Acaba sendo plataforma de seleção através dos hackathons, mas também é plataforma de ensino, né? Então a ideia sempre é aprimorar. Então os feedbacks são muito importantes. Acho que a mensagem que eu deixaria é: a plataforma é grátis, né? Se você é estudante, profissional de tecnologia ou professor e está assistindo esse vídeo, a plataforma é grátis, use e abuse, né? A ideia é realmente, né, tá motivando as pessoas, né? A gente tem maratona de competição na veia, né? O Ney Loura aqui, parte da nossa equipe, né, um dos participantes aí do comitê, né? Isso está na nossa veia como empresa, né? E a ideia é realmente aumentar o número de talentos em tecnologia no Brasil. Nós temos 6 canais em redes sociais, né? A gente tem canal no Face, no LinkedIn, no Twitter, no YouTube, no Instagram, no Twitch TV, que a gente transmite uma série de vídeos, né, inclusive mostrando como fazer os exercícios. A gente convida vocês a nos seguir e, né, cada vez se desenvolver mais como profissionais. Certo. Muito obrigado. Então, essa foi a entrevista com o pessoal do BeCrowd, a maior plataforma de programação competitiva da América Latina. Obrigado, Neylor. Obrigado, João, pela atenção. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, Léo. E tamo junto. Valeu. Um abraço. Até mais, pessoal. Até mais.